Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sempre, quando eu venho falar do Espiritismo, eu gosto sempre de falar esse amor que eu tenho pelo Espiritismo, certo que todos vocês também têm. Porque é uma doutrina que nos ajuda, que nos impulsiona a pensar, a raciocinar. A gente já não se contenta com as respostas, né? A gente quer aprofundar, a gente quer chegar ao entendimento melhor daquilo que a gente está lendo. E a gente, quando pensa no tema da palestra, lógico que a gente está sempre sendo incluído pelos espíritos, né? E eu pensei nessa noite, né, lendo e estudando o capítulo, o 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E aí, quando eu cheguei no quarto item, Kardec já traz para a gente uma passagem do Evangelho, né, de Mateus, 22º Evangelho, né, no versículo 34. E ele começa dizendo assim: então, alguns fariseus ali reunidos, né, sabendo que Jesus tinha feito calar a boca de alguns saduceus, esses fariseus se reuniram e um deles, que era perito na lei mosaica, como sempre, tentaram Jesus, né, para saber se Jesus sabia realmente a lei, se realmente conhecia. E então esses fariseus perguntam a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus responde: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ele coloca assim: o maior mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E eis o segundo, semelhante ao primeiro: amareis o vosso próximo como a ti mesmo. E aí a gente continua estudando esse capítulo como a gente sempre faz, né? Mas o Espiritismo está sempre colocando para a gente um aprofundamento, pedindo para a gente. E quando eu li essa passagem, a primeira coisa que me veio assim foi: ué, mas os fariseus estavam ali sabendo que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, mas de que forma? Aí então a gente está lá no 22º capítulo, né, no 34º versículo, a gente vai um pouquinho antes para tentar entender. E a conversa era a seguinte: os saduceus, né, diferente das outras tribos, não acreditavam em ressurreição. E escarnear, tinham assim um entendimento diferente. Então, eles chegaram para Jesus e falaram sobre a lei mosaica. A lei mosaica dizia o seguinte: o homem que casou com a esposa, né, casou ali com a mulher, e não teve filhos com ela, e ele morre, a lei mosaica diz que o próximo irmão dele, né, o segundo irmão, deve casar então com a viúva e dar-lhe então descendentes. E aí eles perguntam: bom, mas uma família com 7 irmãos, se o primeiro morreu, não deixou filhos. Foi a vez do segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo irmão também. Todos eles casaram com ela e não deixaram filhos. E depois, por fim, morre a esposa. Bom, na ressurreição, a quem pertence a esposa? E aí a gente já pensa, né? Olha a inferioridade do pensamento. Porque eles estão preocupados com quem vai cuidar da esposa na ressurreição, né? Quem vai ser realmente o esposo ali? E aí Jesus fala: estáis enganados. Vós não conheceis nem as leis e nem o poder de Deus, né? Ele traz aqui pra gente, ó, deixa eu só pegar o capítulo certo. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Quando ele fala da ressurreição, ele explica, né? As pessoas na ressurreição, para a gente entender, ele está falando quando desencarna. Então a gente no mundo espiritual, isso para a gente entender, para ficar fácil. Então, desencarnou. O que acontece com a esposa? Né? Ela teve ali 7 maridos, o que acontece com ela? E ele responde: na ressurreição, as pessoas não se casam e nem são dadas em casamento, mas são como anjos do céu, ou seja, vivem livres como espíritos livres. Ele estava querendo explicar para a gente que essas convenções aqui adotadas, como o casamento, né, o casamento civil, o casamento na igreja, o casamento religioso,
Essas convenções são daqui, são da Terra. Lá no plano espiritual elas não existem. O que existe lá, ó, como ele coloca aqui depois, é a afeição de um pelo outro. Aí a gente fala, nossa, mas interessante. Mas o que diz o Livro dos Espíritos? Né? Se a gente for consultar lá o Livro dos Espíritos, no capítulo exatamente onde trata da vida do espírito no mundo espiritual, né? O que a gente vai encontrar lá? A gente começa a pesquisar e a gente chega lá na pergunta 200 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: tem sexo os espíritos? Veja que é uma pergunta que ela já embutida nela já uma outra pergunta também. Porque Kardec pergunta se tem sexo no sentido da organização, né, do corpo orgânico. Então, se é sexo masculino ou feminino. E aí, os espíritos respondem: não como entendeis, pois os sexos dependem da organização. Entre eles, há amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, veja, são duas respostas, vamos dizer assim. Porque se aqui a gente precisa do macho e a fêmea, né, o masculino e o feminino, para procriar, lá não se tem justamente o sexo masculino e feminino, porque não há procriação. O espírito, ele não procria. Então é uma pergunta que já responde duas outras. E se a gente continuar também na pergunta 297, continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então veja, para a gente entender, Jesus falou algo, né, falou de ressurreição, porque era o que eles entendiam, e o Espiritismo vem trazer uma explicação, um aprofundamento daquilo tudo. Então aquilo que Jesus falou, a gente encontra no Livro dos Espíritos uma explicação melhor, né, porque Jesus não podia falar tudo naquela época. Então olha como é interessante a gente estar sempre utilizando o Livro dos Espíritos, todos os conhecimentos que estão ali, inclusive essa premissa, né, com relação à filosofia, porque pede que a gente sempre raciocine com relação a tudo na nossa vida. Tudo. Nós não podemos nos conter na superficialidade das perguntas. Ah, é porque sim. Não. Nós temos que ir atrás. Então, a mesma coisa, né? Você leu lá uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, eu achei interessante, porque ele falou como calou a boca dos saduceus, né? Justamente isso, porque os saduceus estavam preocupados com materialidade. Jesus falou de algo mais sublime, né? Então eles ficaram quietos e não souberam o que falar. E aí depois os fariseus, sabendo do ocorrido, foram lá de novo tentar Jesus, porque a todo momento eles fazem a mesma coisa. Tentam o conhecimento de Jesus para saber se realmente ele sabe da lei, porque se ele não sabe, então ele não é mestre. E se ele fala algo errado, então eles têm, né, do que acusar para que possa prejudicar Jesus. Então isso é muito interessante, a gente está sempre observando essas questões, né? Mas o tema de hoje mesmo é a gente falar sobre o maior mandamento, que está lá no item 4º, né, o 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso me veio porque todos nós estamos sempre passando por transformações. Nós estamos sempre pensando, raciocinando, observando a nossa vida, né, o que nós estamos fazendo com ela, se nós estamos no caminho certo ou não. E quando eu estava estudando, me veio justamente essa pergunta, essa questão. O maior mandamento de todos: amar a Deus sobre todas as coisas. Será que de fato nós estamos amando mais a Deus do que qualquer outra coisa? Será que nós estamos dedicando o nosso amor a Deus? A nossa vida aqui, como encarnados, basicamente é aprender a amar. Se nós observarmos todas as nossas provas, as nossas expiações, todas elas remetem ao amor. Amor a Deus, né, ser resignado ao Pai, amor ao próximo. Quando a gente vem para cá redimir dos erros do passado, é por amor. Porque a gente quer restabelecer os laços que foram quebrados, né,
de alguma forma. Então tudo se resume ao amor. Agora, amar a Deus sobre todas as coisas. E pensando na minha vida, olhando em volta, né, porque é isso que é a doutrina espírita, a filosofia. A gente pensar sobre a vida, sobre as coisas. Eu observei que 5 horas da manhã, na praia, já havia pessoas surfando. 5 horas da manhã, um frio, água gelada, a pessoa já estava lá surfando. Aí eu olho na areia, já tinha pessoas praticando aula de surf também, 5 horas da manhã. Nada contra, porque a gente realmente precisa realizar tudo isso. Todas essas coisas estão dentro da lei natural, a lei de trabalho, a lei de progresso. A gente aprende vivenciando todas essas outras coisas. Mas eu me perguntei, será que a gente dedica e tem a mesma disciplina para com Deus, né? No aprendizado, na aplicação dos ensinamentos de Jesus? A gente tem a mesma disciplina de acordar cedinho, ir lá estudar, ou fazer algum trabalho na caridade, ajudar de alguma forma, seja fazendo uma prece? Às vezes a gente passa 13, 16 horas de um dia nos dedicando, por exemplo, a construir formas de poder melhorar de emprego, né? Então a gente estuda 13, 16 horas para passar num concurso público, às vezes durante 5, 10 anos até conseguir. Numa empresa também a gente faz curso, faculdade, né? A gente se dedica tanto. Eu pergunto, mas e a nossa família? Se a gente está dedicando tanto amor assim a conseguir os bens, e ao nosso lado espiritual? Nós estamos cuidando do espírito? Trabalhar e amar o trabalho, amar os filhos, amar a família, nada disso está errado. A questão é se nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Às vezes a gente vê algumas pessoas que têm uma vida assim um pouco melhor, né? Olham para o lado e dizem assim, ah, mas fulano não consegue porque ele não vai atrás, porque ele não teve mérito, porque eu acordo cedo e vou atrás e construo e tudo mais. A gente esquece que tudo vem de Deus. Que todas as coisas que recebemos, a oportunidade de um emprego, os talentos que nós recebemos para que sejam multiplicados aqui também vêm de Deus. Então nós devemos como retribuir esse amor que recebemos de Deus? Então todas as coisas valem a pena, mas nós precisamos saber se nós não estamos nos perdendo nesse caminho, dedicando mais tempo, porque quando a gente desencarna, o que vai contar na nossa vida? O emprego que a gente teve, se nós chegamos a ser doutor em alguma coisa, os seminários que realizamos, vai ser pedido conta dos talentos, de como nós utilizamos aquilo tudo que nós recebemos de Deus para o bem comum. Não é verdade? Não é assim? Então nada disso está errado, tudo responde ainda, está dentro da lei de progresso, a lei de trabalho. Precisamos apenas pensar se estamos realmente dedicando mais a Deus do que a nós mesmos, né? Uma coisa muito interessante, quando a gente pensa nessa questão, né, de amar a Deus, nós espíritas, a gente está sempre engajado, a gente está sempre trabalhando na caridade ou coisa do tipo, né? Eu, essa semana, eu li um livro, na verdade um livreto, né? Se não me engano, é As Voltas que o Mundo Dá, ou que a Vida Dá, algo assim. Que é um resumo, né, da vida do espírito aqui encarnado, ele conta ali de maneira resumida como foi e como desencarnou. Mas é interessante para a gente pensar, porque às vezes nós estamos sendo instrumentos, ou melhor, nós somos instrumentos e não estamos deixando que a espiritualidade nos utilize como instrumento. Olha a história como que é. Havia uma moça, né, uma senhora, ela tinha 3, 4 filhos e perdeu o marido, né, o marido desencarnou. E ela então se viu ali sozinha, tendo cuidado dos 3, 4 filhos. Ela lavava roupa para fora. Só que era um tempo de crise, né? Então, ao momento que ela começou ali a receber aquele dinheiro, o dinheiro já não era suficiente para comprar alimentos. E ela começou então a pedir adiantamento. Ah, eu vou lavar roupa na semana que vem, você me adianta o dinheiro agora. E assim foi, mas não estava dando conta. Aí chegou o momento que os empregadores não queriam mais adiantar o dinheiro, porque já havia muito serviço que ela não tinha feito, e a crise também estava ruim para todo mundo. E ela começou a ficar desesperada, porque então os filhos começaram, mãe, estou com fome, e ela não tinha comida para dar. E ela ficou tão desesperada que ela começou a pensar em suicídio. Eu vou dar um filho para outro, e vou tirar minha vida, porque eu não tenho como cuidar.
E aí um espírito amigo se aproxima dela, né, se compadece da dor, olha aquela situação, e aí vem um mentor, né, um espírito mais luz, mais entendimento, e fala, a gente não pode fazer nada, porque ela pediu para passar por essa prova, né? A gente tem que respeitar o livre-arbítrio, ela pediu para passar por isso. Mas a gente pode aliviar o fardo, sim, a gente pode aliviar o fardo. Mas o espírito não pode agir diretamente sobre a gente. Ele não pode materializar ali um quilo de arroz, um quilo de feijão, mas ele pode incluir os bons trabalhadores a ajudar. Não é assim? Quando o pai, quando Deus quer ajudar os filhos, ele coloca os irmãos, nós, para ajudarmos uns aos outros. E aí então esse espírito amigo sai e lembra-se de uma senhora que está sempre envolvida com os trabalhos na caridade e vai até ela para intuí-la. Aí ele chega até a casa dela, ela está lá sentada no sofá, lendo um livro. É um dia de muita chuva, de temporal. E ele começa ali a sugestionar, a dar intuição. Aí ela levanta e fala, nossa, lembrei daquela mulher que perdeu o marido recentemente. Imagina, 3, 4 filhos numa crise dessa, ela deve estar precisando de ajuda, né? Vou fazer o seguinte, vou pegar alguns mantimentos e vou lá levar para ela. Aí ela olha para a janela, vê a chuva. Ah, não. Nossa, onde eu estava com a cabeça? Sair numa chuva dessa? Na semana que vem eu vou lá. No próximo domingo eu levo os mantimentos para ela. Voltou e sentou na cadeira dela e continuou com a preguiça dela. Aí o espírito ficou triste, né? Ficou desapontado e lembrou de um outro. Ah, esse é espírita. Foi até lá então, né? Um trabalhador espírita, já mais engajado ainda com a caridade. Ele chega até a casa dele, lá está o espírita lendo um livro edificante, tudo mais. Começa ali as intuições. Aí ele se levanta e fala assim, e começa a meio que brigar com a esposa. Poxa, a gente joga muita comida fora, muito desperdício. Você faz muita comida e depois a gente não come. Ela, mas não dá para saber quando que vai ser, quando que a gente vai comer o suficiente ou quando não, quando vai aparecer uma visita de repente. Por isso que faz um pouco mais de comida. Mas com um temporal desse, você devia saber que não vai vir ninguém, fez muita comida. Vou fazer o seguinte, vou levar essa comida, os mantimentos, para aquela senhora que perdeu o marido recentemente. Deve estar precisando, deve estar passando por necessidade. Aí a mulher vira para ele e fala assim, mas você não lembra onde que ela mora? Lá é muito barro. Com essa chuva aí, você não vai conseguir, você vai voltar todo sujo de lama. Aí ele, tem razão. Vou fazer o seguinte, eu vou falar com os meus amigos lá da Casa Espírita, na próxima semana a gente faz uma visita. E aí o espírito vai embora, consolado, né, porque as suas duas maiores oportunidades, chances, não conseguiram. E ele é então ligado a uma outra pessoa que está passando por necessidade. Então o seu pensamento se liga para auxiliá-la. Ele vai até ela e chega na casa de uma outra senhora. É uma senhora, uma mulher da vida, né? Mas ela é mais uma mulher carente afetivamente, né, emocionalmente, do que realmente dada à prática, né? Ou seja, ela procura mais o amor em todos os lugares do que realmente o prazer em si. E ela estava ali numa crise porque ela via que tinha tantos homens e na verdade não tinha nenhum, estava sempre sozinha. E ela começou a pensar em suicídio também. Foi por isso que esse espírito se ligou a ela para ajudar. E ele ali fica naquela situação sem saber o que fazer. Aí então, ela por si resolve, eu vou fazer o seguinte, eu vou sim tirar minha vida, mas antes disso, eu vou ajudar aquela moça. Os homens que iam lá, às vezes, deixavam dinheiro para ela, ela passa a mão em todo o dinheiro que ela vê ali em cima da mesa, pega os mantimentos e vai até a casa da senhora. O espírito vai acompanhando. Quando chega lá, a dona Maria, né, a mãe das crianças, se assusta, porque cidade pequena, sabe todo mundo quem quer quem, fala, nossa, mas o que a senhora está fazendo aqui? Aí a moça pergunta, posso entrar? Ela entra, entrega o dinheiro. Ela, meu Deus, eu estava prestes a cometer o suicídio porque achava que Deus tinha me abandonado. E aí vem a senhora aqui me provar que Deus existe, que Ele está querendo me dar mais esperança para eu continuar resignado. Eu, para o resto da minha vida, eu vou me lembrar de você. E a mulher que procurava o amor de formas erradas nos homens por aí, encontrou ali uma forma de amar. E passa a cuidar daquelas crianças junto com a senhora. O que acontece, gente? Às vezes a espiritualidade vem até nós, procurando formas que a gente, né, ferramentas para ajudar o próximo.
Às vezes é uma intuição, fala, nossa, eu vou juntar essas roupas, vou levar lá para o lar, não sei aonde, né? Vou juntar aqui esses poucos alimentos, vou levar, vou fazer uma doação. Mas às vezes a gente está tão preocupado com a nossa própria vida, com as nossas tarefas, né? E aí a gente deixa essas oportunidades passar. A grande pergunta é, se nós estamos realmente buscando amar a Deus sobre todas as coisas, o que nós devemos fazer? Como amar a Deus? E é engraçado que, sim, quando a gente para pensar ao longo da história, né, do desenvolvimento da humanidade, a gente observa que a gente sempre quis exteriorizar esse amor. De uma forma ou de outra, a gente tinha um agradecimento que precisava ser exteriorizado, né? A gente observa, por exemplo, na pré-história, a gente vê lá, por exemplo, desenhado nas paredes, quando eles conseguiam um bom alimento, né, matar um animal e conseguir bastante comida, eles tinham um ritual de agradecimento que está lá desenhado. Quando a gente vai no Egito Antigo, na Grécia, nas plantações, né, que eles conseguem ali com chuva ter boas colheitas, eles têm um ritual de agradecimento. A gente vai evoluindo, buscando entender esse amor, mas a gente não sabe ainda o que é o amor. E a gente tenta demonstrar esse amor de maneira ainda material. Aí a gente chega à época, então, dos sacrifícios, né? Primeiro a gente começa com as oferendas, né? Oferecer alimentos que a gente gosta muito, né? Alimentos raros e tal. Depois a gente passa para os animais. A gente passa a oferecer em sacrifício o cordeiro, que é um animal assim sagrado e um animal muito útil, porque além da carne ser muito saborosa e com bastante proteína e gordura, tem o couro também, né? Tem ali a pele que é para ser usada, né? E aí depois chega também ao sacrifício dos seres humanos, das crianças, das mulheres virgens, né? Todo esse movimento de espíritos ainda ignorantes tentando demonstrar o seu amor a Deus, ou para pedir, ou para agradecer. E aí a gente fica nisso sem saber realmente como amar. O que acontece? Aí vem Jesus. Jesus então vem ensinar para a gente a amar. O melhor sacrifício a Deus. Não é assim que ele traz para a gente? Ó. Primeiro, a gente tem lá em João 14,16. Esse todo mundo conhece, né? Se não o versículo, o texto, né? A máxima. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo que ele trouxe a verdade. Por que a verdade? Tudo que nós conhecemos como verdade não é a verdade absoluta ainda, não é? Porque basta que sejam inseridos novos fatos, novos conhecimentos, e essas verdades mudam. Não é assim? A gente não sempre falava que Jesus tinha desencarnado com 33 anos, não era assim? 33, a idade de Cristo. Todo mundo falava assim. Aí depois descobre que o matemático fez a conta errada, que na verdade ele não era 33. Mas a verdade que Jesus trouxe é a verdade universal, porque ela pode ser colocada frente a frente em qualquer época da humanidade e vai sempre se mostrar grande, maravilhosa e perfeita, e o quanto nós ainda estamos distantes dessa moral tão elevada. E depois também a gente acha lá em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. Se a gente está buscando amar a Deus sobre todas as coisas, o que nós precisamos fazer? Guardar os mandamentos, todos eles. Buscar os ensinamentos de Jesus e não só entender, mas praticar cada um desses ensinamentos. Então, se nós queremos amar a Deus sobre todas as coisas, é esse o caminho. Jesus trouxe para nós como nós devemos nos portar, né, com relação ao próximo, com relação à nossa família, com relação ao nosso trabalho. Né? O que é mais importante é o que está dentro da gente, não o que está fora. Né? Ele não fala de sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro. As pessoas que pensam apenas que lavar as mãos é o suficiente para tornar-se puro, ele mostra que não é nada disso. Então Jesus nos mostra qual é o verdadeiro amor, como realmente devemos dar esse amor a Deus. E aí quando a gente vai no segundo mandamento que ele coloca, né, porque ele fala, esse é o primeiro, amarei o vosso Deus de todo o seu coração, de toda a vossa alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior. Eis o segundo, semelhante ao primeiro, amareis o vosso próximo como a si mesmo.
E algumas pessoas não entendem isso. Ah, eu tenho que me amar. Eu tenho que me amar. Sim, a gente tem que se amar. Mas lembra, não amar a Deus acima das outras coisas, né? Mais do que as outras coisas. Então as pessoas se dedicam a se amar. Não, então eu vou cuidar da estética, vou cuidar da beleza, vou cuidar do vestuário, né? Vou cuidar de mim. Ou às vezes eu vou cuidar do meu lado espiritual, vou buscar a minha autoiluminação. Aí se dedica a meditações, a retiros, só cuidando de si, de si. E esquece que se você está amando mais você do que a Deus, não está certo. Então, a grande questão é, nós estamos amando mais a Deus do que as outras coisas? Se nós estamos amando mais a Deus, então quer dizer que nós estamos respeitando os mandamentos, estamos cumprindo os ensinamentos de Jesus, né, aplicando na íntegra todos eles. Quando a gente continua lá estudando o 15º capítulo, a gente chega num ponto muito importante, que é a questão de Deus e Mamon, né? Ele fala que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você vai amar um e desprezará o outro. Não dá para você amar os dois da mesma forma. E é justamente isso. A nossa busca aqui deve ser sempre pela proximidade com Deus. Nós não podemos cair nas enganações, nas armadilhas da matéria. Achar que nós estamos aqui para construir, para ter dinheiro, para poder ter um maior poder aquisitivo, para poder comprar mais e ter mais. A gente veio aqui para aprender a amar, a respeitar uns aos outros. E é muito difícil, mas a gente tem que fazer sempre uma tentativa nesse lado. Bom, e se a gente tem o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, a Bíblia nos ensina e nos mostra os dois extremos, né? Como uns têm mais facilidade em amar a Deus sobre todas as coisas e outros têm tantas dificuldades. No Evangelho segundo o Espiritismo, todos nós aqui conhecemos a parábola do jovem rico, né? O jovem rico chega para Jesus e fala: Mestre, o que eu preciso fazer, né, para ter a vida eterna, para ganhar o reino dos céus? Aí Jesus fala: então você deve guardar todos os mandamentos. Aí ele fala: não, mas isso eu já faço, desde que eu entrei na mocidade, né, desde que eu cheguei à mocidade, eu já guardo todos os mandamentos. O que mais eu preciso fazer? Bom, então você deve vender tudo o que você tem, doar aos pobres e me seguir. E aí o jovem vai embora, muito triste, porque ele tinha muitos bens e não estava pronto para se desfazer deles. Esse é um extremo. E a gente chega no outro, que é a história de Jó, né? É a história, uma das histórias mais lindas que tem. Porque o que é? Ele tinha tudo. Todas as coisas que ele precisava ter, ele tinha. Mas o principal era amor a Deus. Ele amava a Deus sobre todas as coisas. E mesmo quando foi tirado tudo dele, ele ainda manteve o seu amor a Deus. Então, às vezes, é isso que acontece. Às vezes, nós temos dificuldade também em amar a Deus por incompreensão. A gente acha, por exemplo, que Deus está com algum tipo de perseguição porque o meu vizinho tem tudo. Tem casa, tem carro, tem uma boa esposa e eu mal tenho um emprego. A gente acha, então, e quer colocar a culpa em Deus. Porque Deus está selecionando um, né, em detrimento do outro. Então, nós temos muita dificuldade em entender, às vezes, os planos de Deus. Nesse mesmo livro, tem uma outra história que é a seguinte. Essa eu acredito que se não tem alguém aqui que se identifique, com certeza conhece alguém que se identifica com essa história. Havia um senhor, né, trabalhava numa empresa já há bastante tempo e tal, era bem considerado nessa empresa, mas ele ganhava pouco, né, e nunca conseguia uma promoção. Toda vez que tinha uma oportunidade de uma promoção na empresa, era dada para outra pessoa. Às vezes vinha um funcionário de uma outra filial para aquela empresa, né, e aí já tinha o cargo lá e pegava a vaga. E ele reclamava com a mulher e tal, falava, não, porque se eu ganhasse mais, eu ia poder sair mais com vocês, ia curtir mais a família e tudo mais, né? E aí a esposa, né, aconselhada por uma amiga, fala assim, ó, isso aí pode ser espiritual, né? Vai lá na casa espírita, lá conversar, né? Isso aí pode ser algum espírito que não está deixando você caminhar, né? Você progredir. Aí chega na casa espírita, aí o orientador fala para ele, ó, tudo na vida há uma razão de ser. Deus ama todos incondicionalmente. Você deve ter resignação por esse momento, né?
entender que Deus tem um motivo e uma razão para que isso aconteça. E respeitar. E seguir feliz com o que você tem. Ele vai embora contrariado, porque não foi o que ele queria ouvir. Né? E aí ele recebe, então, uma dica, né, vamos dizer assim, né? Alguém chega para ele e fala assim, ó, de repente você pode ir numa casa diferente. Né? Você vai numa casa diferente, e ele faz lá algum trabalho, alguma coisa, para te ajudar nisso. Aí ele vai até lá, conversa com a pessoa, né, com o orientador que está lá, e ele fala assim, ó, eu tenho como resolver seu problema, é realmente uma coisa que está aí prendendo você, eu posso resolver. Você me dá metade do dinheiro agora, quando você conseguir a promoção, você me dá a outra metade. Ah, tá bom, vou dar metade só quando tiver resolvido, tudo bem. E existe uma razão para isso, tá, gente? Não é que a vontade de Deus tenha sido tirada, não é nada disso. Deus permite que essas coisas aconteçam para nos ajudar, nos auxiliar. Bom, acontece então que ele consegue a promoção, né? Vai lá, paga o orientador e começa a trabalhar. E começa a ganhar então o dobro do salário. Tá ótimo, né? Começou a ganhar o dobro, tudo certinho. Acontece que ele começa a mudar os lugares que ele frequenta. Antes ele tinha um salário pequeno, era do trabalho para casa, casa para o trabalho. Agora tem um pouco mais de dinheiro, ele começa a frequentar o hipódromo. Ele começa então a gostar da corrida de cavalo, né? de ver as apostas, e lá naqueles lugares havia muitas mulheres bonitas que também chamavam a atenção dele. E ele começa a frequentar aquele lugar com assiduidade. Logo o salário dele, que tinha dobrado, já não dava mais conta. Ele estava endividado com as apostas. A mulher já estava insatisfeita porque percebia que ele estava também tendo casos com outras mulheres. Aí acontece que ele, com muitas dívidas, ele comete o erro de então roubar a empresa onde ele trabalhava. Furtam dinheiro da empresa para pagar as dívidas e é descoberto. E por medo e por vergonha de ser ali descoberto e apontado na frente de todos, ele comete suicídio. Ele tira a própria vida. Com o passar do tempo, a esposa, muito triste, inconsolável com tudo aquilo, é aconselhada a voltar na casa espírita, para conversar, falar e tudo que está sentindo, E ela chega lá falando justamente isso. Falei, poxa, a gente falava tanto que queria ganhar mais, que queria uma promoção, mas se eu soubesse que ia acontecer isso, eu não tinha pedido, não tinha incentivado tanto. A gente não passava necessidade. A gente tinha os nossos apertos ali, apertava aqui e ali, mas a gente nunca passou fome, nunca nada disso. Aí que estão as coisas. Às vezes a gente não consegue ter uma posição melhor, ou não consegue muito dinheiro, porque a prova da riqueza é muito difícil. Ela é mais difícil que da pobreza, porque da pobreza você tem que estar ali resignado, aguentar até o fim. Da riqueza você tem um monte de possibilidades de errar. Se você deixa de fazer um monte de coisa agora porque você não tem dinheiro, imagina se você tivesse dinheiro, você ia fazer todas as coisas que você quer fazer. Então tudo, Deus tem um propósito, tudo tem um porquê. Então a gente tem que ter essa resignação, buscar respeitar os mandamentos, todos eles, e buscar realmente os ensinamentos de Jesus, porque ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão através dele. Nós não vamos chegar a estar em comunhão com o Pai como Jesus está, se nós não seguirmos os ensinamentos dele. É isso que ele nos falou. E a gente vê ao longo da história a dificuldade que foi para a gente ter esse entendimento. A gente vê lá com os saduceus, olha a dificuldade, preocupado como é que vai ser a esposa lá no plano espiritual. Muitos preocupados ali em ter riqueza, Como a gente lembra também, daquele rico, que ele começa a colheita e ele começa a perceber que os silos que ele tem para armazenar a colheita já não vão dar, ele vai ter que destruir todos os silos e construir mais silos para poder colocar mais da sua produção. E o Espírito vem e fala, mal sabe ele que essa noite Deus tomará a sua alma. Quer dizer, às vezes a gente passa nossa preocupação é tão grande em adquirir, em ter bens materiais, que a gente esquece que a gente está aqui de passagem. Em breve a gente já está lá de volta no plano espiritual e o que vai valer é o que nós fizemos aqui. É a caridade, é ajudar o próximo, é nos reconciliarmos com os nossos inimigos, tudo que Jesus falou. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui é justamente essa, que a gente preste atenção naquilo que a gente lê, porque muitas vezes a gente lê
O maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Acha bonito, né? Forte a palavra, mas passa direto. E não para examinar a grandeza daquilo. E todos os conhecimentos que a gente vê também no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, também da mesma forma. Para, lê, entendeu realmente, sentiu o que ali está escrito, né? Porque quando eu li aquela passagem também, que fez calar os saduceus, eu lembro que quando eu estava aqui estudando na primeira vez, ficou por isso mesmo. E isso é uma coisa interessante, cada vez que a gente lê, a gente tem uma coisinha que a gente aprende, que a gente vê, nossa, não tinha visto isso daqui, mas o que quer dizer? Aí você vai, se aprofunda. A gente tem as revistas espíritas. Para vocês verem, o Livro dos Espíritos, na primeira versão, a primeira edição, em 1857, tinha 501 perguntas. Em 1858, Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E aí depois que veio chegar essa versão que a gente conhece, com 1018 perguntas. Quer dizer, depois que ele estudou ali as 501 perguntas, muitos fizeram outras perguntas, outras colocações, ele viu a necessidade de explicar outras coisas e foi aumentando. Então, olha a quantidade de conhecimento que a gente tem aí disponível para nós. Se nós queremos amar a Deus sobre todas as coisas, respeitemos os mandamentos e busquemos todo o entendimento que Jesus nos trouxe. É somente assim que nós vamos realmente ganhar o reino de Deus, como fala, né? Ou seja, somente assim que nós vamos poder desencarnar e olhar para a nossa vida e nos orgulharmos do que nós fizemos. Quando chegar lá, nós não vamos contar a quantidade de casas, de carros, de bens que nós tínhamos aqui, mas sim as lágrimas que a ajudamos a enxugar. Era isso que eu tinha para falar. Boa noite a todos.